Jai devotos, Hare Krishna, uma boa tarde para vocês. Hoje é um dia muito auspicioso, porque é o dia do aparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Ele foi o mestre espiritual de Prabhupada e nós hoje estamos fazendo uma homenagem para ele. Os devotos que seguem estritamente o calendário Vaishnava fizeram jejum até meio-dia e, durante o dia, meditaram na importância de Bhaktisiddhanta para a nossa sucessão discipular. Eu preparei para vocês uns slides falando um pouco sobre Bhaktisiddhanta e pretendo hoje à noite, de 8 horas da noite, através desse mesmo Meet, me encontrar com vocês para uma roda de conversa sobre Bhaktisiddhanta Saraswati. Então, se vocês puderem aparecer mais tarde, será bom. Mas, por enquanto, eu ofereço para vocês esses slides e esse pouco de informação que eu tento dar para vocês, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela e vou apresentar os slides. Ok. Hare Krishna. Então, hoje é o Vyasa Puja. Então, o mestre espiritual, ele vem a esse mundo num determinado dia, num determinado momento, determinado por Krishna, para estabelecer a missão de Krishna. Qual é a missão de Krishna? Paritranaya sadhunam, proteger os devotos. Vinashaya chadushkritam, destruir os canalhas e os demônios. Em Kali Yuga, quase todo mundo é canalha, quase todo mundo é demônio. Por isso que quando Krishna vem em Kali Yuga, ele não vem para matar os demônios, porque senão ele iria matar todo mundo. Ele vai fazer isso, mas só no final da Kali Yuga, da sua encarnação de Kalki. Mas agora, no momento, ele vem para proteger seus devotos, estabelecer os princípios religiosos. Jada, Jada, Hridharmasya, Glani Bhavati Bharata. Quando a religião entra em declínio, né? Abhyutanam Adharmasya. E quando há um aumento das atividades irreligiosas, Tadatmanam Vrisijami Aham. Eu próprio advenho para restabelecer esses princípios religiosos. Então, Krishna, ele tem essa característica, e essa característica é a missão dele. Então, os devotos que vêm, né, para cumprir a missão de Krishna, eles são dotados de poder. Então, eles são como encarnações Satyaveshavatara. Então, hoje, nós comemoramos o Vyasa Puja de Bhaktisiddhanta, considerando Bhaktisiddhanta um Satyaveshavatara, considerando que ele é uma pessoa empoderada por Deus que veio para dar continuidade ao movimento de Sankta do seu Chaitanya na sua época. Ok? Então, esse é o dia do Vyasa Puja de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta foi filho de Bhaktivinoda Thakura, outro grande acharya, mestre espiritual, guru da nossa sucessão discipular. Bhaktivinoda, ele veio também numa época muito conturbada, em que o culto do Vaishnavismo estava sendo adulterado por pessoas que se diziam ser Vaishnavas, devotos, mas eram enganadores. Então, ele teve que fazer um trabalho muito sério para moralizar a religião Vaishnava na sua época. E foi um trabalho muito grande e ele sozinho não conseguiu fazer. Então, ele não conseguia fazer. Então, ele pediu a Krishna que enviasse um devoto para estabelecer esse culto Vaishnava.
e ele pediu um raio de Vishnu. Então, esse devoto veio como filho dele, que foi exatamente Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Nasceu como filho de Bhaktivinoda. Ele é um raio de Vishnu. Então, Bhaktisiddhanta, ele deu continuidade ao trabalho do seu pai e organizou o culto Vaishnava. Ele moralizou. Então, essas roupas que os devotos chamam de roupa devocional, eram roupas que ele estabeleceu, né? Ele estabeleceu esse tipo de roupa para os devotos, porque os devotos estavam com as roupas, estavam quase sem roupa. O devoto não vestia roupa nenhuma. E era difícil interagir com a sociedade dessa maneira. Ele se preocupou, foi o primeiro devoto que se preocupou em padronizar um tipo de roupa para os devotos lá na Índia, né? No seu grupo, para seu trabalho, né? Ele pregou essencialmente na Índia, né? Então ele adotou vários costumes, né? E organizou a adoração à deidade, a adoração ao sadhana dos devotos. Então, todos esses programas que nós temos na ISKCON, que Prabhupada nos ensinou, ele trouxe já da organização do culto Vaishnava de Bhaktisiddhanta, né? Prabhupada era discípulo de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta era chamado o Sinha Guru. Sinha quer dizer leão. Guru, mestre espiritual. Então, ele era muito pesado na sua pregação, né? Era muito forte, pesado, e não dava trégua para ninguém, né? Uma vez Bhaktivinoda precisou viajar e ele precisava dar umas conferências, palestras em Calcutá. Então, ele, na época, morava em Calcutá. Então, ele pediu para seu filho tomar seu lugar. Só que Bhaktisiddhanta tinha 10 anos de idade. 10 anos. E ele foi lá, deu a conferência para centenas de pessoas. Quando tem um palestrante na Índia, muitas pessoas vão ouvir, né? Às vezes nem entendem, mas eles sabem que só por ouvir se purifica. Então, Bhaktisiddhanta pregou durante uns dias aí, talvez 10 dias, pregou para eles. Aí, quando seu pai voltou e começou a dar as conferências, viu que o número de pessoas tinha reduzido, porque a pregação de Bhaktisiddhanta realmente ela era muito forte. Ele não a aliviava, ele assim pregava poderosamente, falava a verdade diretamente, né? Tinha esse caráter, né? Ele tem uma frase dele aqui, né? Que ele fala muito forte. Se você decidiu, né? Voltar ao lar, se a alma, né? Decide voltar ao lar, voltar para Deus, então ele deve pensar na minha missão, propagar Krishna, né? Propagar a consciência de Krishna, para ter esse sucesso, né? Então, Bhaktisiddhanta, ele era um pregador, né? Como você pode ver aí nessa tradução, talvez não tão boa do inglês que eu fiz, mas a ideia é essa, que se você quer voltar a Deus, então pregue, você deveria pensar na minha missão, né? Porque de pregar a consciência de Krishna, né? Para você ter sucesso, né? Ok. Então, ele era um Sinhagura. Então, às vezes, pessoas enganadoras, falsos filósofos, iam passando na rua e via que Bhaktisiddhanta vinha, eles mudavam o caminho. Porque se passasse por ele, fosse conversar com ele ia explicar a filosofia claramente, sem nenhuma mancha, ia falar diretamente e de uma forma muito forte. Ele inaugurou a distribuição de livros. Então, no movimento Hare Krishna, aqui a nossa ISKCON, nós temos essa característica de distribuir livros, que Prabhupada trouxe, mas ele já aprendeu de Bhaktisiddhanta, né? Porque Bhaktisiddhanta, ele, assim como nós temos a BBT aqui, ele tinha a Gaudiya Press.
lá na época dele. E ele publicava muitos livros, e ele era muito entusiasta para a distribuição de livros, né? Também ele abria templos, adorava as deidades, né? Tudo isso. Só que a distribuição de livros era essencial para ele. Ele realmente se dedicava bastante a esse programa de distribuir livros, ok? Então, aí Prabhupada trouxe esse mesmo espírito para nosso movimento, de dar a consciência de Krishna através da distribuição de livros. Ok. Então, Bhaktisiddhanta também fundou muitos templos, né, na Índia, né? Vários templos para adoração de Krishna, e o programa lá era tinha congregação, porque a Índia já tem essa cultura Vaishnava, né? Essa cultura devocional já na sua raiz, né? Já na sua raiz. E ele trabalhava tanto com a congregação, né? Com as pessoas que moravam fora, mas ele formou muitos monastérios, né? Então, esses templos não era assim para viver uma dúzia, 2 dúzias de devotos, né? Mas viviam muitos devotos sendo treinados e educados na prática da Bhakti Yoga, né? Então, uma época na ISKCON, né, quando Prabhupada começou o movimento, nós tínhamos templos assim, com muitos devotos sendo treinados, morando no templo, dedicando sua vida, né? Mas hoje em dia existem muitas congregações, né? E a ISKCON está começando a trabalhar com congregações, que você é devoto, mas você não precisa necessariamente morar no templo. Você não precisa necessariamente estar assim 100% dedicando 100% da sua vida, ok? Então, isso aí é a característica, essa característica de ter devotos morando no templo também já veio da Gaudiya Mata, né? Já veio de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta, e aí Prabhupada trouxe para a gente essa característica, né? E também a criação de muitos templos. Então, entre os propósitos da ISKCON está estabelecer templos, e isso aí já veio de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta também pregou para muitas pessoas, assim, não só para o povo, né, não só para os jovens, não só para as pessoas assim que estão assim livres para se dedicar mais a Krishna, mas ele pregou para muitos governantes, muitos líderes, né? Então, muitos reis da época. Na Índia tinha muitos reis, então Bhaktisiddhanta ele tinha muita influência, e ele era renunciado, mas ele tinha muita influência e por isso ele tinha muitos seguidores, e por isso ele era muito respeitado na Índia, né, por sua pregação, e ele tinha a oportunidade de se encontrar com vários muçulmanos, governantes hindus, né, pregava para todos, né, a ciência, como a ciência da consciência de Krishna. Então, Bhaktisiddhanta foi um dos primeiros devotos, assim, né? Porque ele organizando a sociedade, o movimento, ele usava as coisas, tudo que era moderno, né? Para a consciência de Krishna, né? Então, se inventaram o carro, né? Se inventaram o carro, então o carro tem que ser usado para a consciência de Krishna, porque eu vou andar de carroça se tem um carro, né? Se inventou a gráfica, então por que eu vou ter que escrever à mão todos os livros se tem uma impressora, se tem uma gráfica? Então, Bhaktisiddhanta foi um dos primeiros, né? Prabhupada continuou também isso, a utilizar, né? Hoje a gente está utilizando computador e toda a tecnologia mais avançada que a gente pode chegar para pregar a consciência de Krishna. E isso veio
assim, de Bhaktisiddhanta, né? Porque antes os devotos eram muito renunciados, praticamente moravam na floresta, certo? Fazendo austeridade, cantando Hare Krishna e ouvindo sobre Krishna, né? Porque isso aí é muito fácil, muito mais fácil, né? Você não precisa gastar muito para ir para a floresta cantar Hare Krishna, né? Até Prabhupada fala que para ir para o inferno a gente gasta muito. Agora, para voltar para Deus, a gente não gasta com nada. A gente vai para a floresta, canta Hare Krishna, serve a Krishna, ouve sobre Krishna. Agora, se você quer ir para o inferno, você tem que comer carne, se intoxicar, jogar jogo de azar, fazer sexo ilícito, fazer uma gama de atividades pecaminosas que não são de graça, né? Você não vai ter sexo de graça, não vai ter jogo de azar de graça, não vai ter carne de graça, não vai ter intoxicação de graça. Tudo isso requer muito trabalho e esforço para você conseguir. Então, muito trabalho e esforço para ir para o inferno. Para ir para Deus, não precisa trabalhar muito, só basta você ir para a floresta e você não precisa trabalhar, você só canta Hare Krishna e vive da natureza e ouve sobre Krishna, né? Então, aí Bhaktisiddhanta, ele pegava todas essas coisas que os materialistas faziam para usar no gozo dos sentidos e ocupava para glorificar Krishna, que é o que os devotos estão fazendo, segundo Prabhupada, que nos ensinou, que nos trouxe essa mensagem. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati, ele foi discípulo de Gorakishora Dasa Babaji. Então, Gorakishora Babaji, sim, ele era aquele devoto totalmente renunciado, ele não aceitava nada, não queria nem ter discípulo. Então, Bhaktisiddhanta foi pedir iniciação de Gorakishora Babaji e ele disse que não, você não quero ter discípulo, eu não quero ter nenhum discípulo. Só depois dele ir várias vezes, insistir, disse, olha, se você não me aceitar como discípulo, eu vou abandonar meu corpo, porque minha vida não vai ter propósito se eu não tenho um mestre espiritual. Você é um devoto puro de Krishna, está nesse mundo assim só para servir a Krishna, e eu preciso do seu abrigo para poder cumprir a missão de Krishna. Aí ele aceitou, né? Aceitou, né? Até ele disse assim, eu aceito, mas tem uma condição, certo? Você não deve aceitar a vida familiar, né? Aí ele disse, não, tranquilo, já não quero me envolver com assuntos materiais familiares. Aí, e não deve aceitar discípulo. Aí disse, isso aqui é um pouco mais complicado, mas eu vou aceitar. Então, enquanto Gorakishora Dasa Babaji estava no planeta, Bhaktisiddhanta não aceitou nenhum discípulo. Aí, quando Gorakishora Dasa abandonou o corpo, né? Então, aí Bhaktisiddhanta disse, eu também vou continuar o meu voto de não aceitar nenhum discípulo. Então, eu não vou aceitar nenhum discípulo. Todos aqueles que quiserem ser meus discípulos, eu inicio em nome de Gorakishora Dasa Babaji. Tipo assim, o Ritwik, né? Inicia em nome do mestre espiritual predecessor, certo? Aí, os discípulos, meus discípulos não são meus, são de Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele tomou esse voto. Eu não tenho discípulo nenhum, todos os meus discípulos são de Bhakti Gorakishora Dasa Babaji, né? Porque ele tinha feito esse voto, né? Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj conheceu Prabhupada quando Prabhupada tinha 26 anos, né? E logo quando conheceu Prabhupada, ele já, antes de ser mestre espiritual de Prabhupada, antes de Prabhupada aceitar ele como um guru, no primeiro encontro, ele já disse para Prabhupada, você é um jovem inteligente e você deveria pregar na língua inglesa, né? Você deveria pregar na língua inglesa. E Prabhupada não entendeu nada, como é que ele falou uma coisa dessa, assim, de supetão, né? Prabhupada jovem, 26 anos. Aí, durante a palestra, né, que Bhaktisiddhanta enfatizava, né, Bhaktisiddhanta pregava que deveria se dar a consciência de Krishna para todas as pessoas, né? E como também Bhaktisiddhanta, logo no começo, tinha falado aquelas palavras que Prabhupada deveria pregar na língua inglesa, aí ele levantou um questionamento, né? Porque um discípulo sincero, ele deve questionar seu mestre espiritual para tirar todas as suas dúvidas. Ele não deve guardar dúvidas para si e ficar remoendo dúvidas. Ele deve levar a seu mestre espiritual suas
suas dúvidas, suas indagações, seu parecer, para que o mestre espiritual lhe tire todas as dúvidas. Aí ele perguntou a Bhaktisiddhanta, entende? Não desafiadoramente, mas com o intuito de querer entender, que querer saber, né? Ele perguntou a Bhaktisiddhanta como nós podemos oferecer a consciência de Krishna para o Ocidente, né? Porque Bhaktisiddhanta tinha falado aquela coisa lá no começo, se nós somos uma nação dependente, nós somos um povo dependente. Então, Prabhupada, ele estava vestido com khadi, que era a roupa dos gandhianos, né? do movimento de Gandhi, né? Que se identificava, que não aceitava roupa ocidental, ou não aceitava os tecidos vindos da Inglaterra. Ele usava o tecido vindo da própria Índia. Então, Prabhupada era desse movimento de Gandhi, né? Então, indagou isso de Bhaktisiddhanta, né? Aí Bhaktisiddhanta respondeu para Prabhupada dizendo que a consciência de Krishna não depende de política, né? Seja qual for a política, a consciência de Krishna, o movimento de Sankta do Sr. Chaitanya deve ser propagado. Não importa qual a política. Agora você tem essa política, depois vai ter outra política e vem outra depois, mas a consciência de Krishna não depende disso. Então, a consciência de Krishna está no plano transcendental a essas dualidades e temporariedade material. Então, falou isso para Prabhupada, né? Convenceu Prabhupada, e tanto que Prabhupada trouxe para a gente essa mesma ideia que ele recebeu do seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, e que nós seguimos até hoje. Jai, devotos, Hare Krishna. Eu acho que esse foi o último slide. Essa é a minha humilde oferenda para Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, né? E eu eu agradeço a todos por estarem aqui ouvindo sobre essa consciência de Krishna tão importante, né? E que, por favor, vocês podem, se quiserem, dar essa consciência de Krishna para outras pessoas, podem divulgar esse vídeo em suas redes, para que as pessoas encontrem um pouco de consciência de Krishna na vida delas e elas possam, assim, transformar uma vida triste numa vida alegre, consciente de Krishna, através do contato com um mestre espiritual autêntico, genuíno. Jai, Hare Krishna, minhas reverências a todos. Vou encerrar agora a gravação e em breve estarei mandando para vocês esse vídeo.